fundo de poço de uma denominação chamada-se Assembleia de Deus Bethesda, dirigida pelo pastor Ricardo Gondim. Quando eu estava em São Paulo, em 2001, eu comecei a ir nessa igreja, que na época eu assistia os programas de rádio, as pregações, eu fui lá porque eu achava que ele pregava a palavra de Deus corretamente. E comecei a ir nessa igreja, ia praticamente quase que diariamente, todo dia à noite eu estava lá. Atravessava São Paulo inteiro para ir lá. Era uma igreja grande, cheia de gente. Só que eu já tinha lido a palavra de Deus várias vezes, todinha. E aí esse homem começou, toda vez que eu ia nas pregações desse homem, do Ricardo Gondim, em vez de eu sair contente da pregação, eu saía era carregado com dúvida, um monte de coisa, né? Que ele começava a introduzir heresias encobertamente destruidoras, como está aqui em Pedro, né? Segunda Pedro fala. E aí, meus irmãos, passou o tempo aí, eu parei de seguir, de ouvir as pregações desse homem. E esse homem só foi ladeira abaixo, Ricardo Gondim. Ladeira abaixo, assim como tantos outros famosos aqui, né, da Igreja Batista lá, o René Kivit. E aí ultimamente eu também assisto os falsos profetas. Por que eu assisto? Para saber o movimento deles, né? E para nós também combater, falar, olha, você está falando, isso aqui não está correto. E muita gente não sabe disso aí. Ai, homem de Deus. Eu aqui na internet, aqui no YouTube, né? Porque eles vêm até nós com palavras tão macias, uma aparência agradável. É assim que eles vêm. Eles vêm com uma aparência assim de... Por isso que Jesus falou que eles vêm com lobo em pele de ovelha. E eles são agradáveis aos nossos ouvidos, fala mansa, educados, mas eles vão semeando a heresia. Ontem à noite, eu resolvi assistir uns vídeos do Ricardo Gondim, né? E eu vi que foi fundo de poço mesmo, fundo de poço. Aquela pregação dele dizendo que nós não devemos depender de Deus, ele dizendo isso, né? E aí eu vi lá os pastores dele agora. Entrou um pastor de short, é a Assembleia de Deus Bethesda, de short, lá no púlpito, né? Boné, cabelão, cheio de tatuagem, brinco na orelha, até ele tá usando um brinquinho aqui na orelha, o pastor Ricardo Gondim, um senhor já da minha idade, um pouquinho mais velho, eu acho, mais de 60 anos. E aí eu vi umas imagens lá do Paulo Coelho, sabe quem que é Paulo Coelho? Paulo Freire, que dizem que é o patrono dos estudos nossos aqui, né? Um homem comunista, só trouxe o estudo, só decadência para nós. Tá lá, tinha uma foto lá. E aí o Ricardo Gondim tá com aquela onda de inclusão dos gays, né? Dos gays, inclusiva. Aí tinha lá pessoas gays pregando, orando. E eu falei, esse homem chegou ao fundo do poço, essa denominação. Em 2001, foi 2001, eu adquiri esta Bíblia, NVI, lá com o pastor Ricardo, na igreja dele, né? Até notei aqui a época, ó, tá aqui, ó, a época que eu noto, 2001, peguei essa Bíblia aqui, NVI, e eu já li ela várias vezes, comprei outras NVI, e essa Bíblia aqui também causou. Eu vi que falei, tem uma coisa errada nessa Bíblia, tem uma coisa errada. Aí eu fui descobrir, estava faltando, tiraram, modificaram as coisas. Só que essa Bíblia é uma Bíblia muito atraente, a linguagem dela é de fácil compreensão. Mas aí é que mora o perigo. Mora o perigo aí, porque é de fácil compreensão, mas aí nesse momento que eles colocam as heresias, né? E aí eu vi o pastor Ricardo Gondim, no fundo do poço, né? Ele, numa das pregações dele, ele falou, se supostamente existe Deus, isso, aquilo, Deus quer que você viva. Deus quer que você viva, Deus não quer que você viva na dependência dele. Pregando desta forma, né? Isso é uma linha que muitos pregadores estão seguindo. O último aqui foi o pastor Moabel, que
faleceu tem quase um ano, né? Também seguiu essa linha. Deus não quer ficar sempre no controle da sua vida. Viva a sua vida. É isso que o diabo está colocando nesses pastores, né? Então, ele falou que nós não devemos viver na dependência de Deus. Eu me lembrando, né, aqui dos textos que Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer, sem mim. Né? Então, nós estamos vivendo dias tenebrosos, meus amigos, meus irmãos. E aí, ontem mesmo, fiquei em casa, né, de noite, fiquei assistindo aí, fui lá para o René Kivitz, da Igreja Batista, lá na Água Branca. Outro herege também, outro herege. Falando que mais tempo a igreja dele vai também abrir as portas para a comunidade gay ter cargo lá na igreja. Né? Aquele que falou que a Bíblia tem que ser reescrita. Né? E aí também na igreja do Ricardo Gondim eu vi o Caio Fábio pregando lá, outro também herege que caiu. Eles se ajuntaram. Há pouco tempo eles estavam discutindo entre si, o Caio Fábio falando mal do Ricardo, falando mal do René, daqui a pouco se uniram os três, né? Por uma causa comum eles se unem. Então, meus amigos, se você não for para a palavra de Deus, você está sem norte, você está sem a bússola. Tem que ler a palavra de Deus completamente. Se você não lê, você não vai conseguir descobrir os erros. Ah, mas eles veem com a Bíblia, ele mostrou lá na Bíblia. Eles mostram a palavra. Vocês esqueceram que em 1 Coríntios fala que os ministros do diabo se transfiguram em ministros da justiça? Como é que eles transfiguram? Trazendo pedaços mutilados da palavra. Pega um texto e distorce aquele texto. Desculpe que está dando uma coceira aqui no meu nariz. Eu tenho essa mania, toda vez que eu estou fazendo vídeo, me dá uma coceira no nariz. É incrível isso, né? Está dando uma coceira agora no meu nariz. Então, meus amigos, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado que as denominações, ora, raridade ter denominação que não está contaminada. Tanto aquelas tradicionais como as agora. Então nós estamos vivendo uma época horrível, porque os últimos dias começou com Jesus Cristo. Lá no livro de Hebreus, né? Fala, e nos últimos dias tem falado pelo Filho. Então, se naquele tempo começou os últimos dias, né? Imagine agora, já se passaram alguns milhares de anos. Está aqui, ó. Capítulo 1, versículo 2. E a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Os últimos dias começaram através, quando Jesus veio nesse mundo. Começou o final de tudo. E agora que nós estamos no final do final, né? Então, nós devemos ficar muito espertos, porque vai surgir falsos profetas, falsos mestres, vai ser numerosos. Você não tem ideia do que é isso. É como eu disse das Bíblias, né? Começou por essa aqui, ó, NVI. Essa Bíblia aqui, depois tem outras versões. A Bíblia é de fácil compreensão, mas tiraram textos inteiros, modificaram. E aí vem pessoas, por exemplo, tem um canal aqui, CCAPD, uma coisa assim, que se diz pesquisador. Olha, você fica correndo atrás de erros da Bíblia? E por que você não faz isso? Parece bonito isso que eles estão falando, né? Vocês ficam querendo achar erro de tradução, erro na Bíblia? Nós devemos simplificar agora nas traduções que está vindo agora. Olha, é correção ortográfica. Nessa correção ortográfica o diabo entra e tira palavras, tira sentido, muda vírgula. Esse é o problema. Por isso que eu tenho Bíblia antiga aqui. Eu tenho Bíblia antiga, tenho Bíblia em outras línguas, né, inglês, e vou ficando esperto com isso. Eu comprei uma Bíblia Thompson, já viu falar nela? A Thompson. Essa aqui, ó, eu já li ela 2 vezes, agora eu estou indo para a 3ª vez. Estou grifando aqui o que eles fizeram. E olha que foi escrito pela Assembleia de Deus, foi traduzido. E aí eles colocam aqui. A verdadeira Bíblia Thompson, ela tinha muito mapa, muita coisa. Por isso que eu fiz um vídeo dizendo que para nós tomar cuidado com essas Bíblias de estudo. Eles colocam os comentários, né? Os comentários, nós devemos tomar muito cuidado. A Bíblia Thompson, a verdadeira, quando colocaram, ela não tem comentário aqui do lado, né? No comentário. Ela tem depois só informações.
A própria Bíblia Thompson, ela tinha muitos mapas, isso era bom para estudo, é uma Bíblia que eles não colocaram comentários, né? Mas, em compensação dessa nova atualização deles, mudaram muita coisa, né? Mudaram o texto, e como eu tenho muitas Bíblias aqui em casa, eu faço comparação, falo, nossa, que diferença disso aqui, né? E eu não sou um expert em língua portuguesa, mas eu sei. Eu trabalhei num jornal, eu aprendi muita coisa sobre sentidos de frases, língua, vírgula, essas coisas. Eu tenho conhecimento. Pode ser que a minha expressão, eu não me expresso muito bem. Eu tenho uma dificuldade. Mas conhecer a língua portuguesa eu conheço muito bem, porque eu trabalhei no jornal, aprendi quando era na minha juventude e aprendi a tomar cuidado. Eu aprendi quando a vírgula está fora do lugar, para mudar o sentido da palavra. Então, isso me ajuda bastante aqui na compreensão. Fora que eu pesquiso, né? Eu pesquiso. Eu não gosto de ficar logo de cara abraçando uma coisa sem ter certeza. E nós devemos ser assim, devemos ser prudentes, né? Então eu vou atrás, corro atrás, eu sou muito criterioso, por isso que quando eu venho ensinar aqui, quando eu vou falar alguma coisa, eu tenho que falar com certeza, porque senão Deus vai me cobrar aquele último dia. E eu não quero ser faltoso, eu quero que Ele fale para mim, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E às vezes eu vejo as pessoas aqui, quando eu falo alguma coisa, por causa disso, mas não cita nenhum texto bíblico. Falou, irmão Zaqueu, você está errado, olha como é que a Bíblia... Lê esse texto, meu irmão, lê esse texto, vê o que você entende dele. Mas ele não posta texto bíblico para mim. Você é um herege, você é isso, aquilo. Aí eu vou perguntar para a pessoa, você já leu muito a Bíblia? Entenderam? Então essa é a minha crítica, esse pessoal que vem falar e sem trazer na palavra de Deus. Certa vez, um grupo de pastores, na época eu estava sendo perseguido, sentou lá na mesa, todo mundo lá, falando blá, 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 eu abri a Bíblia. Não vi, eu observei que eles não abriram a Bíblia. Falava, mas não mostrava texto para mim. Eles não mostravam texto. Irmão, você está errado nesse texto, vamos estudar ele junto? Vamos, se eu estiver errado, vou retratar agora. Mas eles não mostravam. Não, sabe como que é? Então, meus amigos, meus irmãos, estou falando aqui do fundo de poço, mas eu acho que dá para descer mais ainda eles lá, né? Da Igreja Bethesda, do Ricardo Gondim. Estou falando para você, quando você ouvir uma pregação, você ficar esperto. Com todas as denominações hoje, tem que ficar esperto com pregadores, comigo. Como eu incentivo você a fazer igual os crentes de Berea. Atos 17, 11. Vê se acompanhar na palavra, vai lá e lê a palavra. Não, está certo. Porque quando nós falamos a verdade, o Espírito Santo de Deus, que é através da palavra, vai confirmar se nós estamos certos ou estamos errados. O Espírito Santo confirma através da palavra, né? Que Deus possa abrir tua mente em nome de Jesus. Amém.